Existem várias maneiras dos cigarros paraguaios chegarem aqui no Brasil, por água e por terra. A gente estava no Paraguai e aí agora a gente cruzou a fronteira e queria entender como que é a atuação da polícia desse lado da fronteira. Esse é o trabalho nosso diário, fiscalizando rodovias, combatendo as diversas logísticas aí do contrabando, ou seja, eles levam em carros, eles levam mercadoria em ônibus, né, ônibus de turismo, em ônibus de linha, inclusive em caminhão, tá, que transportam 1000 caixas de cigarros. Existem várias formas de escoar a mercadoria para o interior do país. A gente está na cidade de Cândido Rondon, aqui no Paraná. Hoje a gente marcou um encontro com a Polícia Rodoviária Federal para acompanhar uma ação deles. Está amanhecendo e é o horário que o pessoal mais utiliza para tirar o contrabando do Lago de Itaipu. A gente sabe do risco que a gente corre e a gente só tenta manter a calma, né? E as quadrilhas elas são muito organizadas, então elas durante o nosso trajeto estão sempre observando a viatura, o deslocamento da gente, se a gente vai, se a gente volta, eles estão se comunicando o tempo inteiro. Esse carro estava atrás do nosso carro. E eles simplesmente estavam fazendo um retorno para ir para longe da polícia. Existe uma questão histórica muito forte, um descaso com a questão fronteiriça que o atual governo está modificando. A questão de fronteira ela foi relegada a um segundo, terceiro, quarto planos. Na realidade, eu trabalhava como operador na fronteira e eu não via a fronteira nem de longe ela ser uma prioridade, como hoje é. Os policiais estão revistando o carro do motorista, ele está dizendo que está indo para o Paraguai. A CGFRON, a Coordenação Geral de Fronteiras, ela não existia antes do novo governo. Ela foi criada a partir de uma reestruturação no Ministério da Justiça, justamente voltada para essa integração das forças. Boa noite. Então, a gente estava em fiscalização de rotina aqui pelas vias do MS aqui, né? Já avistamos esse caminhão passando. Estava em atividade suspeita, né? Fomos efetuar a abordagem com o sirene ligado, tudo. Ele efetuou a fuga, né? Aí afundou bem, o caminhão tá carregado com cigarro aí. Deve ter umas 300 caixas aí. Aqui na região é normal isso aí. E realmente é impressionante hoje a integração entre instituições. Nós estamos no NEPOM, né, que é o Núcleo Especial de Polícia Marítima, né, que é o grupo da Polícia Federal que atua aqui no Rio, na repressão aos crimes transfronteiriços. Né? E qual que é o número? Quantas lanchas passam por dia? Como que funciona isso? São muitas? Antigamente faziam de 200 a 300 viagens todas as noites. Hoje em dia praticamente cessou. Antes a gente tinha muita ocorrência de tiro, 2009 a 2012. Em 2012, quando chegou essa embarcação blindada, e chegaram junto as metralhadoras. A gente começou a patrulhar com isso aqui, com a metralhadora acoplada, pararam as ocorrências de tiro. Eles não vão querer enfrentar uma lancha blindada dessa com uma metralhadora em cima. O caveirão aquático da Federal. O trabalho nosso se divide em tentar bloquear o máximo de travessias ilícitas, né? E aqueles que tentam a travessia fazer a apreensão, de modo que não entre no território nacional, né? Então nós somos o primeiro embate, vamos dizer assim, para essa travessia aqui no meio fluvial. Durante 15 dias ou 20 dias no ano, aconteciam megas operações, mas elas não eram integradas, porque integração é um processo que demanda confiança, são problemas estruturais que o vigia busca resolver.
programa Vigia ele veio para buscar, né, fomentar essa integração, e hoje nós percebemos que a força do programa realmente está na participação de todos, onde é criado um ambiente cooperativo, onde cada instituição ela oferece o que ela tem de recurso. A gente tem alguns pontos que a gente acha melhor de atuar, que a gente se posiciona e aguarda por um período. QSL, prossiga, Nepom. É o seguinte, o BOP fez apreensão de 5 embarcações lá dentro do Rio Iguatemi. Eles estão precisando de o máximo de piloteiro que a gente tiver. QSL, a gente tem 2 pilotos aqui no barco e eu vou fazer contato na Chalana, que na Chalana também tem mais pilotos lá, além do piloto normal. Então, nesse contexto, o Vigia identifica as necessidades e, como exemplo, nós viabilizamos um sistema de rádio que é interoperável, criando o que nós chamamos de consciência compartilhada, que é essencial para o processo de integração. Essa aqui é a nossa base de apoio, a gente chama de Chalana, né? Daí aqui tem equipes 24 horas. O exército, ele fica aqui montando um bloqueio direto, e aí no período noturno as outras forças passam a atuar em conjunto, né? Aí são equipes da Polícia Federal, a equipe do Nepom da Polícia Federal, o Cobra da Polícia Militar do Paraná, o Tigre da Polícia Civil do Paraná e o BOP da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul. São as principais equipes que atuam aqui, né? Nós estamos vendo realmente que o programa é uma estratégia diferenciada, ele é inédito. Imagina, você entra numa lancha para operar à noite e nós não tínhamos óculos de visão noturna, chamados optrônicos, ou pelo menos não tínhamos na quantidade necessária, nós não tínhamos um sistema de comunicação que funcionasse na região. Se a gente está bloqueando o rio e bloqueando 40 milhões por noite, é muito mais efetivo que às vezes a estatística positiva da apreensão. Vamos supor, a maior apreensão que a gente fez ali para cima, 8 milhões de mercadorias. Nessa apreensão de 8 milhões de reais, houve uma reação do contrabandista, né? De um dos contrabandistas que efetuou disparo contra a Polícia Federal e o garofalo foi atingido de raspão na perna. A gente estava na água e eles atirando por terra e a gente enfrentando ali. Então não existe diferença entre perfil do contrabandista de cigarro para um outro criminoso qualquer. Então, o Brasil e o Paraguai eles estão conectados. O problema do cigarro, ele é tão paraguaio quanto brasileiro. E só motivou a gente a fazer mais e mais aí para atrasar a vida deles. Então não tem como se falar em proteção de fronteiras atualmente sem você considerar o problema do contrabando de cigarro como realmente uma ameaça a ser batida e a ser pelo menos controlada.